A palavra de hoje no programa que eu queria compartilhar com você, eu queria começar lendo o Salmo 3. E meditando nesse texto, hoje pela manhã, o Senhor falou de uma forma muito especial no meu coração. Eu estou usando a versão NVT. E no Salmo 3, Davi declara: Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem: Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantém a minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor, e Ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Meus queridos irmãos que acompanham o programa nessa tarde de hoje, quando Davi escreveu este salmo, ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. E Davi, ao longo da sua vida, ele enfrentou muitas perseguições, né? Passou por uma perseguição terrível quando Saul governava a nação e teve que fugir. Enfrentou muitos dias difíceis. E ao longo da nossa vida também, nós enfrentamos os dias difíceis, né? O famoso dia mau. E Davi passou por isso, por diversas vezes. E em todos os momentos que ele enfrentou as dificuldades, em todos os momentos que ele passou pelo dia mau, ele recorreu à palavra de Deus. A palavra de Deus foi o seu consolo, a palavra de Deus foi a sua força. E Deus instruía Davi. Deus dirigia os seus passos. Situações que ele teve que lidar por escolhas erradas que fez. Situações que ele teve que lidar porque ele ocupava uma posição importante. Nessa época, ele era rei em Israel e teve situações que, por falta de sabedoria, ele teve que lidar. E uma delas foi a perseguição que ele sofreu do seu próprio filho. E se a gente atentar para a história, tem algumas lições importantes que a gente pode tirar. E o porquê que ele escreveu este salmo. Nós conhecemos um pouco da história de Davi, eu já preguei inclusive em outra ocasião aqui no programa, quando ele praticou um adultério, e isso trouxe consequências terríveis para o seu reino, porque o texto diz que na época que os reis eram para estar na guerra, Davi ficou em casa. Ele acabou, da sua janela, vendo a mulher tomando banho, cujo nome era Batseba. Ali ele pede para que ela se dirigisse ao seu palácio, pediu para que um servo trouxesse ela à sua presença. Ele acabou se envolvendo sexualmente com essa mulher. Essa mulher era casada. E as consequências desse adultério foi terrível, porque ela acabou engravidando. Ele tentou, na realidade, ocultar essa gravidez, buscando o seu esposo, que estava na guerra, que inclusive era soldado do seu exército,
para que ele pudesse se deitar com ela e dar um motivo, né, para a gravidez. Ou seja, ela estava com seu marido, porém o marido se recusou a ficar com ela enquanto seus irmãos estavam na guerra. Eu não posso fazer isso. Os meus irmãos estão lá na batalha e eu não posso me deitar com minha mulher. Na realidade, Davi já tinha ficado com a mulher dele e queria que ele ficasse para que tivesse um motivo. Não, ela está grávida, mas está grávida do marido. Mas na realidade o marido se recusou a ficar com ela enquanto os soldados do exército estavam lá na peleja, estavam na batalha. Resumo da história, Davi teve que provocar a morte de Urias, né, que era esposo de Batseba na época. E aí ele pede para que o chefe do exército, o comandante, colocasse Urias na linha de frente de batalha. O que aconteceu é que Urias foi morto. E aí Davi agora podia ficar livre para assumir a sua esposa. Só que Deus estava assistindo tudo isso, vendo o erro de Davi, e aí levanta o profeta Natã para o confrontar o seu pecado. E o profeta, com muita sabedoria, contou uma história muito interessante que dizia que um homem muito rico tinha muitas ovelhas, porém tinha também um pobre que tinha apenas uma ovelhinha. E esse homem que tinha muitas ovelhas, que era influente, quis também ficar com a ovelha do pobre, que só tinha aquela ovelhinha para o seu sustento. Davi fica indignado e falou: olha, um homem desse, com esse nível de maldade, merece a morte. E o profeta fala: pois é, esse homem é você. E ali o confronta. E ele tem então que reconhecer e confessar o seu pecado. Eu sei que dessa gravidez, ela tem esse filho, o filho fica doente. Davi começa a interceder a Deus por essa criança, só que essa criança acaba falecendo. Mas depois ele veio a ter um filho com ela, cujo nome foi Salomão, né? Um dos homens mais sábios que teve em seu tempo. Foi Salomão que escreveu o livro de Provérbios na sua juventude ainda. Depois ele escreveu Eclesiastes. Depois, quando ele conheceu a Sulamita, escreveu o livro de Cantares, né? Ou seja, 3 livros de sua autoria. Na realidade, Provérbios, a maioria dos provérbios foi ele que escreveu, mas não todo o livro. Alguns provérbios também foram escritos por outros homens. Mas, na sua maioria, ele foi o autor. Resumo de tudo isso é que o profeta liberou uma profecia contra a casa de Davi. Ele falou: olha, por causa do seu pecado, a espada não vai se apartar da sua casa. Ou seja, os filhos também sofreram por causa desse pecado. E ele tinha filhos com várias mulheres, e um dos filhos de Davi, chamado Aminon, violentou sua outra filha, que inclusive era irmã por parte de pai, cujo nome era Tamar. Ele achou a irmã muito bonita, interessante, e queria ficar com ela. Ele arrumou um álibi que estava doente para que ela pudesse cuidar dele. E Aminon então violentou a própria irmã. A irmã ficou desesperada depois de sofrer o abuso, e ele a rejeitou logo depois de ter ficado com ela. Então outro irmão, chamado Absalão, vendo que a honra da irmã tinha sido violentada, tinha sido tirada, ele então planeja matar Aminon, o próprio irmão. E ficou ali arquitetando por algum tempo. Ele então dá uma festa, convida os irmãos para participar dessa festa, e ali ele manda os soldados que eram fiel a ele a matar Aminon. Ou seja, olha as consequências do pecado agora alcançando os filhos, né? Ou seja, Aminon foi morto pelo próprio irmão Absalão, porque ele tinha violentado a irmã. Ou seja, a casa de Davi estava
de fato passando por situações de morte, cobranças que Deus já havia falado que ia fazer por causa daquele pecado, né, que Davi tinha praticado lá com Batseba. E aí, depois que Absalão cometeu esse grave crime de ter tirado a vida do irmão, ou seja, o rei era que tinha a função de julgar as causas, só que ele até então não sabia que Amnon seu filho tinha violentado a outra filha dele, Tamar. Quando Amnon foi morto, Davi fica sabendo, olha, ele foi morto porque violentou Tamar, e Absalão quis defender a honra da irmã, foi lá e matou ele. E agora Absalão foge, vai para uma terra distante, fica lá por 3 anos. E Joabe ainda tinha contato com Absalão. Quem é Joabe nessa história? Joabe era filho de uma outra irmã de Davi, Absai, era sobrinho, aliás, de Davi, e ele era comandante do exército de Israel. E ele tinha ainda contato com Absalão. E aí Absalão, usando da influência que tinha com o primo, pediu que ele intercedesse ao pai, né, para que pudesse o receber ele de volta, para que pudesse perdoá-lo. Davi, devido ao tempo que havia se passado, resolveu não perseguir Absalão, deixou ele de lado, até que Joabe usa uma mulher para interceder, contar uma história ao rei. Nessa história, na realidade, estava retratando Absalão, para que de alguma forma Davi o pudesse receber de volta. Mas na realidade, o plano de Absalão era ocupar o trono. Ele ficou preocupado. Quando ele cometeu esse erro, ele ficou preocupado do pai não dar a ele a chance de governar a nação depois que Davi viesse a falecer, né? Ou seja, ele era, na teoria, o filho que iria ocupar o trono. Só que na realidade a intenção de Absalão era outra. Ele queria usurpar o lugar do pai. E ele começou a querer de todas as formas voltar a se aproximar de Davi, seu pai. Então ele usa Joabe, que era chefe do exército e tinha influência também com o rei, para que pudesse o perdoar e trazer ele de volta. Depois de muita insistência, Davi resolve então permitir que Absalão voltasse a Jerusalém e ficasse ali próximo dele. Só que ele disse, olha, eu não quero Absalão na minha frente. Ele pode até ficar aqui, mas eu não o quero comigo. Passado um tempo, mais uma vez, Joabe intercede em favor de Absalão. Para quê? Para que o rei Davi pudesse recebê-lo, perdoar, resolver essa questão. Já tinha passado muitos anos. Não esquecendo que Absalão tirou a vida de um dos filhos de Davi. Uma causa que ele julgou sem autorização, era só o pai que podia resolver essa questão. Porque Davi estava no trono e naquela época os reis julgavam todas as causas. Fato é que com a aproximação de Absalão de Davi, por muita insistência, o recebeu, o perdoou. Mas essa proximidade de Absalão com o rei não foi interessante. Porque Absalão tinha contato novamente com as pessoas que buscavam do rei justiça para suas questões. E quando o rei julgava uma causa a favor de um e em detrimento de outro, ou seja, alguém tinha que perder quando o rei julgava uma situação, Absalão usava de sua influência, ia atrás dessas pessoas que tinham as suas causas perdidas e manipulavam para trazer elas a seu favor. Resumo dessa história, Absalão estava querendo dividir o reino, né?
Queria trazer aliados a seu favor para que pudesse ter a oportunidade de tirar o pai do trono. Ele começou a arquitetar, planejar contra o próprio pai. Pois é, toda essa história começa lá atrás, quando Davi comete o erro, de se envolver com uma mulher casada. Olha só, e Deus julga essa causa e Davi paga um preço muito caro. Na época ele escolheu, olha, eu prefiro cair na mão de Deus do que dos homens, porque certamente na mão dos homens eu não vou ter misericórdia. Mas nas mãos de Deus eu ainda teria alguma chance de ficar vivo. Ficou, mas pagou um preço muito alto. Qual é a lição, irmã de Deus, que o senhor quer tirar dessa reflexão hoje? Olha, existem situações na nossa vida, existem alianças que não deveriam ter sido feitas. E existem reconciliação que não deveriam ter sido feitas também. A questão não é não perdoar. Perdoar, Davi deveria perdoar sim, até porque não havia mais nada a se fazer. Infelizmente o erro já havia sido consumado. Mas trazer Absalão para o seu convívio foi um erro terrível. Porque Davi perdoou Absalão, só que Absalão queria usurpar o trono do pai. Os interesses dele eram diferentes. Deus já havia mostrado a situação para Davi. Deus já havia revelado a situação para Davi. Não havia porquê ele trazer novamente Absalão para o seu convívio, depois de um erro tão grave. O que eu quero dizer com isso? Às vezes existem situações que Deus resolveu na sua vida. Você sofreu muito, seja um relacionamento, seja alguma área da sua vida com alguém que foi resolvido. E agora você quer trazer essa situação ou essa pessoa para o seu convívio. E você não tem dimensão que isso vai lhe trazer uma consequência muito séria lá na frente. Eu acredito que tem muitas pessoas refletindo depois de ouvir essa mensagem hoje. Ou seja, você pode até perdoar, mas você não precisa conviver. Existem situações que nos acontecem, pessoas que a gente traz para o nosso convívio que nos vai trazer prejuízos enormes. E não é que você não deve perdoar, você deve sim perdoar, mas você não é obrigado a conviver. Perdão é diferente de conviver ou de convivência, porque nem todo mundo vai assimilar aquela questão da mesma forma que você. Talvez quem você está perdoando não vai ter a mesma maturidade de lidar com aquela questão no coração como você está lidando. Você perdoa porque você não quer carregar aquilo no seu coração. É um fardo que você tirou dos seus ombros. Quantas situações, por exemplo, entre Abraão e Ló, A Bíblia fala que eles se desentenderam em algum momento por ter muitas posses, muitas coisas. E às vezes, quando se tem questões, situações, dinheiro envolvido, muitas pessoas querem tentar conviver ou alinhar alguma coisa, porque para ela dos males o menos pior, Mas ela não tem dimensão de que aquela convivência vai trazer um prejuízo maior lá na frente. E se você se apegar apenas com questões financeiras, se você apenas se apegar com questões do relacionamento, talvez aquilo no seu coração está resolvido. Mas o seu erro é querer conviver com uma pessoa que lhe causou já muitos prejuízos. Essa passagem me faz refletir a respeito de muitas situações. Me faz amadurecer muitas questões no meu coração.
E aí Davi então escreve o Salmo 3. Só que o lado bom disso tudo é que Deus julgou a questão, né? Depois Absalão foi morto por um dos chefes do exército de Davi, e morto de uma forma terrível. Quando tenta fugir, o cabelo dele, que ele era um homem cabeludo, ele engancha nas árvores. O cavalo vai e ele fica, e vem um dos chefes do exército, vai lá e mata Absalão. Que tem um fim também muito triste. E aí se cumpre aquele texto também da palavra de Deus, né? Que um filho, quando não honra pai e mãe, a sua vida é o quê? Abreviada. Então, para você que é filho, que tem o seu pai e sua mãe, e desrespeita os seus pais, deixa eu dar um recado para você. Deus faz justiça, viu? Todo filho que desonra pai e mãe tem vida curta na terra. Guarde isso aí que eu estou te falando. Isso é verdade, uma grande verdade. Esse versículo se cumpre na vida de muitos filhos desobedientes. Então, se você quer viver muito, honre o teu pai, honre a tua mãe, trate eles com respeito, para que a sua vida não seja diminuída. E essa foi uma grande lição. Davi voltou novamente a assumir o governo da nação de Israel, mas os estragos já tinham sido feitos, né? Por falta de sabedoria, por causa de um pecado lá atrás, que ele sofreu consequências terríveis. É por isso que eu digo, se você tem uma questão mal resolvida na sua vida, resolva antes que... Já ouviu falar naquele ditado? Antes que isso vire uma bola de neve, né? As pessoas usam muito esse jargão quando se tratam de dívidas, né? Mas o pecado é uma dívida, então resolva ela. Vá diante de Deus, confesse esse pecado, resolva essa questão no seu coração e não queira levar isso mais adiante, tá bom? Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus que perdoa, mas também é um Deus de justiça. E nós não podemos ficar com questões mal resolvidas na nossa vida, viu? Questões mal resolvidas atrapalham você prosperar, atrapalha você ter um relacionamento, um namoro, um casamento saudável, né? Desorganiza as suas emoções e aí você vai tendo um prejuízo atrás do outro. Então, qual o conselho que eu te dou? Resolva as suas questões, né? Não faça como Davi fez, foi empurrando certas questões, principalmente no tratar com os filhos, né? Deixava os filhos, como se diz, sem receber uma orientação direta dele. Não acompanhava ali o que acontecia entre os filhos, né? Isso foi muito ruim. Depois que tudo isso aconteceu, Davi aprendeu uma grande lição. Ele tinha que acompanhar os filhos mais de perto. Aí foi quando ele trouxe Salomão para perto dele e ensinou tudo o que tinha que ensinar. Prova disso que Salomão já foi diferente dos outros filhos de Davi, né? Quando alguns agiram loucamente como Absalão, Amnon, Salomão já foi um homem sábio. Davi fez questão de ensiná-lo. E eu acredito que ele tinha esse exemplo ruim, né, dos outros irmãos, do que tinha acontecido. Davi falou, olha, não pegue esse caminho. Não pegue o caminho que seu irmão Absalão pegou, porque o fim é a morte. Davi fez questão de ensiná-lo a respeito da palavra de Deus, dos ofícios de um rei. Foi preparado para governar. Tanto que no tempo de Salomão houve paz. O pai já tinha guerreado as guerras por ele, né? Conquistado muitas terras. Ou seja, o governo de Salomão, quando Davi morreu, foi um governo tranquilo. Ele pôde governar a nação e era respeitado por sua grande sabedoria. Quando pediu a Deus algo, foi sábio no pedir. Deus deu liberdade para que ele pudesse pedir o que quisesse.
Mas ele falou: Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu povo. E Deus se agradou desse pedido dele. De tal maneira que Deus falou: olha, como você não me pediu riqueza, nem prata, nem ouro, mas sabedoria, eu vou te dar sabedoria como nenhum homem na terra teve. Nem teve antes de você e nem depois de você vai existir um homem tão sábio. E vou te acrescentar ainda muitas riquezas. E de fato, Salomão foi um dos homens mais sábios e mais ricos que já existiu. Que essa palavra possa ter lhe ensinado, que essa mensagem possa ter aberto seus olhos, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, que sejamos homens sábios, que sejamos pessoas que, ao cometer uma falha, um erro, que tenhamos a atitude de confessar esse pecado, pedir para que o Senhor nos dirija os nossos passos, a nossa mente, o nosso coração. Porque, de fato, nós precisamos que o Senhor nos conduza nessa terra. Às vezes temos inimigos que nem sabemos. Davi tinha muitos. E não tinha como ele se defender de todos eles, né? Era Deus que de fato o guardava. Né? Como se defender de calúnia, né? É muito difícil. Só Deus pode nos guardar de calúnias, de afrontas. E é por isso que eu falo sempre aqui. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. E no mais ele tudo fará. Sabe por quê? Porque o amor de Deus nunca falha. Deus te abençoe.